De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com Marcelo Marinho Ramos, diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, aqui do TRT da 21ª Região do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos falando acerca do processo judicial eletrônico e sua implementação, sua implantação em definitivo, em 100% em definitivo aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Marcelo, hoje quais são os números do PJE após todo esse ano de implantação em toda a Justiça do Trabalho do Estado? Hoje, em abril de 2015, nós podemos dizer que já foram autuados no PJE da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte mais de 45 mil processos. Né? Quando eu falo autuados, eu me refiro ao volume de dados que deram entrada. Então, é o valor binário, né? O valor de informações que estão armazenadas, considerando que é o processo virtual. Então, são processos armazenados no nosso data center do Tribunal do Trabalho. Ou seja, já deram entrada 45 mil ações trabalhistas. Mais de 45 mil ações trabalhistas. Dentre elas, lógico que muitas já foram solucionadas, dessas 45 mil, né? Então, esse número, assim, se você considerar em número de processos ativos, nós temos... O número somente do ingresso de ações. Do ingresso de ações. Então, isso é importante, esse registro. E temos hoje aproximadamente mais de 6 mil advogados cadastrados, tanto para atuar no primeiro e segundo grau, considerando o PJE do RN. Então, assim, isso demonstra uma confiança, isso demonstra, quando se fala em justiça do trabalho, para um tribunal do porte como o nosso, uma aceitação muito positiva, tanto por parte da sociedade, por parte dos advogados. Lógico, o PJE, por ser um processo virtual, ele muda de forma cultural a forma de atuação, a forma dos seus procedimentos. E essa mudança, ela gera uma incerteza. Essa mudança, ela gera um certo, até mesmo podemos usar a palavra descrédito. Ora, eu usava um papel, vou passar agora um virtual. Será que a Justiça do Trabalho vai me dar todas as garantias e funcionalidade? Então, isso de fato passa a ser uma preocupação. E a segurança da informação eletrônica? Por sua vez, ela é trazida sobre a responsabilidade do tribunal e sobrecai diretamente na área de tecnologia da informação. Porque compete a nós, profissionais técnicos da área tecnológica, de garantir essa segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano. Então, isso demonstra um comprometimento. O PJE, os nossos ambientes, eles estão constantemente monitorados, controlados e monitorados, né? E nós temos projetos de investimentos ao longo do ano, voltados não só para o crescimento, investimento e extensão de garantias dos nossos equipamentos, como também na capacitação da equipe que controla e monitora todo esse aparato, esse acervo tecnológico que prover o PJE, à sociedade e aos servidores desta casa. Marcelo, hoje, como eu falei, como você falou também, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte está totalmente integrada por intermédio do PJE. Mas qual é o perfil do usuário que utiliza o sistema hoje, né? O perfil do usuário, eu vou falar muito mais, eu não posso falar única e exclusivamente para o perfil interno, porque o perfil exige que os usuários eles tenham um conhecimento mínimo do uso da internet e do uso do computador, né? Por quê? Porque o PJE ele tem uma dependência da internet. Ele funciona através de uma conexão web, de uma conexão de internet. Então, isso é essencial. Se a pessoa não tem esse conhecimento, fica difícil lidar e operar o PJE. E eu poderia acrescentar que o PJE, como pré-requisito técnico de operação, você tem que ter uma certificação digital, que é o que garante a entrada dentro do sistema. E a certificação digital, ela é emitida, é uma chave, uma assinatura eletrônica, onde dentro dessa chave você tem o CPF da pessoa. CPF, no caso, para o advogado ou partes que possam utilizar, e magistrados e servidores, CPF e, por sua vez, a matrícula. Então, é uma informação importante e sem esse perfil, sem esse conhecimento básico, não há como operar. Mas eu diria que o PJE ele não é um sistema complicado de operacionalização. Muito pelo contrário, ele é um sistema fácil de lidar. Ele pode ter alguns requisitos tecnológicos
que são necessários para o seu bom funcionamento. Mas isso, na nossa página oficial, tem toda a explicação, tem todos os requisitos, tem toda a questão do Desde suporte. o acesso à utilização. Desde o né? acesso à utilização. Marcelo, dentro dos projetos, naturalmente, e claro, recomendados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, quais foram ou quais os que estão sendo planejados para este ano de 2015? Ao longo de 2015 nós temos vários projetos, né? O grande projeto, de fato, de investimento é melhorar a nossa infraestrutura tecnológica. Ora, se pensarmos, o PJL tem uma dependência de internet, então o primeiro ponto a atacar seria melhorar a banda, a disponibilização da conexão de internet. Então nós estamos, esse ano, aumentando a nossa banda em 10 vezes, isso para prover aos magistrados e servidores que fazem o seu trabalho um melhor serviço, um melhor acesso. E estamos fazendo investimentos em rotinas de servidores, em equipamentos, em capacitações. Então, esses são os grandes projetos. Eu não posso entrar muito na parte técnica, porque senão a gente ia fatorar isso em várias outras ações. Mas, assim, o que importa destacar são ações com vistas a prover algum resultado satisfatório. Não só facilitar muito o trabalho da TI, do ponto de vista de monitoramento e controle, como prover também a satisfação de quem acessa o sistema PJE da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Muito bem, Marcelo, nós já estamos caminhando para o final do nosso tempo de televisão. Gostaria de lhe agradecer pela presença aqui, né? Obrigado por atender ao nosso convite. E o deixamos à vontade com os nossos telespectadores. Não, eu que agradeço mais uma vez poder falar de tão grande sistema e serviço que é oferecer ao jurisdicionado o PJE, né, como sendo o grande serviço da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Que naturalmente está agilizando a Justiça do Trabalho cada vez mais, né? Muito bem, o Justiça do Trabalho desta semana fica por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 381 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o Profissão Artista. E a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá. Eu sou filho de músico, minha família é de Jardim de Seridó. É uma família de muito músico ali, a família Dantas, tem Tonheca Dantas como ancestral, né? Tem Filinto Lúcio. Meu pai tocava trombone, foi morar em Areia Branca, onde eu nasci, e lá ele criou uma banda de música na cidade, né? Então, assim, eu cresci com música dentro de casa. Quando eu completei meus 13 anos, eu saí de Areia Branca para estudar em Natal. Eu cheguei em Natal em 63, um ano antes do golpe militar, e eu cheguei aqui já começando a tocar violão, por causa dessa influência de música que tinha. Eu comecei a tocar e comecei a enveredar pelo lado da composição. E aí as minhas primeiras músicas saíram dessa fase. A partir daí eu comecei a ir para os teatros de Natal e criar grupos, sabe? Eu me juntei a algumas pessoas em Natal que eram assim intelectuais. Era Newton Navarro, era Berilo Vanderlei, Neliano de Castro, Dálio Varela. Comecei a musicar Alta de Souza, Jorge Fernandes, entendeu? Acho que pela própria convivência com esse pessoal, eu fui enveredando pelo caminho da leitura da poesia. Tenho parcerias com Neliano de Castro, tenho com Zila, tenho com Dálio Varela, Marcos Silva, certo? Zé Neumann e Pinto. Depois eu viajei para o Rio e morei 20 anos no Rio e conheci Capinã, Zé Carlos Capinã, fiz muitas canções com ele, Abel Silva, e por aí fui fazendo, eu fui vivendo, comecei a sobreviver da música, né? Eu comecei a fazer música para teatro, comecei a fazer música para cinema, comecei a fazer música e as pessoas iam gravando. Elba Ramalho gravou uma música minha com Capinã, Terezinha de Jesus gravou 5 músicas minhas, Leci Brandão gravou, uma menina do Quarteto em Si, Bimba, também gravou. Agora, recentemente, eu estou compondo com um parceiro chamado Climério Ferreira, que já tem bastante músicas gravadas, né, com
em parceria com os irmãos, né, que era Clodo, Clésio e Climério. Hoje eu vejo a música assim, muito levada para um lado só de entretenimento e um lado muito, muito grotesco, assim, de um modo geral. A mídia está mostrando mais esse lado do que propriamente o que está sendo feito de bom, de interessante no Brasil. Na verdade, eu nunca busquei o lado do showbiz. Eu vejo que há uma necessidade muito grande assim na cidade. Hoje eu vejo muita gente fazendo música e assim, muito preocupado com a coisa do showbiz, né, com o ser artista. Eu estou aparecendo na televisão, eu não sei o que lá. Mas eu acho que o músico, ele pode ser um trabalhador da música, sim, né? Eu continuo fazendo música. Eu fiz em toda a minha trajetória de usar a música como trabalho, eu tive músicas gravadas por várias pessoas, mas eu só fiz um disco na minha vida como cantor, certo? Eu fiz um disco, gravei, e agora mesmo eu estou fazendo outro disco, né, gravando as minhas próprias músicas, né? Eu me chamo Mirabeau Dantas, eu sou um criador, né, de canções, e posso dizer que sou um operário da música potiguar. E aí indo eu e as minhas lembranças, enquanto esse tempo avança na direção das manhãs, seguindo em atropelo de tranças, entre o apelo e a esperança de esquecer coisas vãs, seguindo e indo, sem atirar minhas lanças, sem ódio, ira ou vingança, no rumo da luz do dia, ao dia findo, penetrar na luz da lua, que cobre a estrada nua, entre o que há e o que havia.